E, gente, olha, as expectativas do mercado para o resultado primário do governo em 2025 melhoraram em dezembro. O déficit foi revisado para 68 bilhões e 210 milhões de reais nesse ano. E é sobre isso que eu converso agora com o Murilo Viana, especialista em contas públicas, também que faz parte aqui da Go Associados, que está aqui junto com a gente para poder já trazer mais informações sobre esse relatório divulgado. Meu querido, antes de mais nada, bom dia para você, Murilo. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Murilo, vamos lá. A gente teve uma revisão para baixo do déficit, eu até anotei aqui. Agora a gente está com o déficit primário em 2025 na casa dos 68 bilhões e 200 milhões de reais. Como que você interpreta esse ajuste agora nessa expectativa para esse déficit nesse momento? E o que a gente pode entender, né? Qual que é o recado que a gente tem com esse ajuste para as contas públicas, pelo menos para esse fechamento do ano de 2025? Aconteceu uma melhora ali marginal em relação ao mês anterior, né? Que nós temos relevante aí é uma tendência de melhora na expectativa, sobretudo de arrecadação para esse ano. Então, a atividade econômica se mostrou mais resistente do que o esperado, embora tenha ali assumido uma trajetória cadente, né, ao longo do ano. Nós temos também uma maior arrecadação em relação a toda aquela discussão das tributações discutidas ao longo do ano, particularmente relacionada às discussões que foram parar no STF, depois também o governo buscando algumas compensações no Poder Legislativo. Então, essas várias medidas levaram a uma trajetória de melhora ali, digamos assim, marginal na arrecadação e um certo estanque do cenário de despesa total. Então, isso melhorou ali na margem ao resultado primário, né? O que a gente tem que observar é que, na verdade, essa análise tem que ser feita de sua forma, digamos, numa pintura mais ampla, que inclui ali resultado nominal e também a trajetória do endividamento e se o arcabouço fiscal está condicionando, de fato, a uma trajetória significativa de estabilização do endividamento público, né? Infelizmente, essa resposta já passa a ser negativa. Uhum. Agora, Murilo, muita gente vinha cobrando, vem sendo ainda bastante cobrado do governo, a gente ter realmente corte, contenção de despesas para conseguir, né, realmente manter esse equilíbrio nas contas públicas. Essa redução agora, você identifica um peso muito maior de força de receita, contenção de despesas, mudanças nas expectativas econômicas, e de que maneira isso que pesa mais agora consegue ser replicado, né? Ter uma garantia de que pode ser realmente replicado, ganhar força para o orçamento de 2026? Para este ano, de fato, foi um pouco mais a resistência da atividade econômica e também, obviamente, a atividade econômica mais resistente, isso segura a dinâmica de receita numa forma positiva, porque se acontece uma desaceleração mais forte da atividade, se impacta o mercado de trabalho, ainda que com alguma defasagem ao longo do tempo, mas também impacta receitas tributárias decorrentes da atividade econômica em geral, como tributos incidentes sobre empresas, tributos sobre consumo, entre outros. Então, por um lado, você tem ali, de fato, uma resistência da atividade econômica, e isso bate, obviamente, numa maior resistência positiva ali em relação à arrecadação dos tributos federais e também essas outras medidas que o governo adotou ali, particularmente em relação ao Congresso Nacional, que acabaram levando a aumento mais substancial de arrecadação do que o esperado inicialmente pelo mercado. Quando a gente olha para 2026, aí o cenário já muda, né? Muda no sentido de que ainda permanece um desafio muito grande do governo de tentar cumprir o arcabouço fiscal no ano que vem, ainda que tenha havido ali uma sinalização positiva do TCU quanto à obrigatoriedade de
mirar ao longo do ano necessariamente no centro da meta. Vale lembrar que ano que vem nós temos uma meta mais ousada de superávit primário de 0,25% do PIB, quando esse ano é de 0% do PIB. Obviamente, o governo vai conseguir trabalhar um pouco ali com a margem inferior da banda de resultado primário, que daria 0% do PIB no ano que vem, mas tem uma distância muito grande de previsão ali de resultado primário para de fato condicionar esse atingimento, ainda que seja a banda inferior do resultado primário, e ainda que se considere os inúmeros elementos que acabam sendo deduzidos da meta fiscal, né? Quando a gente olha para a dedução da meta fiscal, por exemplo, nesse ano, a gente está falando de mais de 40 bilhões de reais descontados ali da aferição da meta de resultado primário, que é bastante relevante, e ainda assim, ano que vem vai ser um ano bastante desafiador para o cumprimento da meta, e isso sem falar, obviamente, da dificuldade que o governo tem de levar à estabilização da dívida pública. Quando a gente olha a previsão do prisma fiscal, há uma estimativa média do mercado de quase ali 4% do PIB de crescimento da dívida bruta em relação ao PIB, o que é bastante significativo. Uhum. Pois é, eu até quero pegar o gancho e falar um pouco sobre essa questão de estimativas de arrecadação de receita, Murilo, porque a mediana, né, das estimativas de arrecadação e receita líquida também acabou sendo ajustada para cima. E aí eu quero entender do teu ponto de vista, né? Porque, assim, todas as expectativas mostram uma desaceleração da atividade econômica para o ano que vem, é o que a gente tem, pelo menos, né, de previsão nessa situação. E aí a gente tem uma mediana de estimativa de arrecadação indo para cima. O que isso reflete? É um efeito estatístico de revisão técnica, talvez, do modelo? Ou realmente a gente tem essa melhora da atividade econômica numa dicotomia com que a gente tem maioria do mercado acompanhando, Murilo? Olha, quando a gente vai chegando no final do ano, a gente vai vendo a atividade do PIB que vai acontecendo. Agora, recentemente, saiu a atividade econômica do Brasil, acompanham outros indicadores de mais alta frequência, como a questão do IBC-BR. Então, nessa avaliação, há uma tendência geral, de fato, e perceptível, de desaceleração econômica. E, obviamente, isso impacta as outras variáveis, de arrecadação, dependendo, impacta até variáveis de despesa. Então, quando a gente olha um cenário, digamos assim, de caso tenha um cenário de aumento do desemprego, obviamente tem ali algumas despesas associadas a isso. Se por um lado o aumento do desemprego, por exemplo, tende a ocasionar um esfriamento das receitas previdenciárias e das outras receitas associadas ali à utilização da massa salarial de uma forma mais ampla. Tem, por outro lado, despesas também como seguro-desemprego, entre outras despesas associadas ao período de desemprego em si. Então, eu estou pegando um exemplo aqui do que a desaceleração econômica pode ocasionar, né? Quando a gente olha para o ano para o ano de 2026, de fato, nós temos uma clara tendência de desaceleração econômica, porém essa desaceleração econômica tem sido a mais suavizada do que inicialmente esperada. Ainda é cedo para sabermos, obviamente, porque se nós pegarmos todos os anos Uhum. a estimativa de mercado, a estimativa do governo, naquele ponto inicial do ano, e de fato como se comporta no final do ano, há uma discrepância significativa, sobretudo quando a gente tem um universo de incerteza tão grande, seja no âmbito interno, questão, por exemplo, eleitoral, há questões de disputas políticas que nós sabemos que faz bastante preço em relação às variáveis macroeconômicas, a questão Uhum. de fluxo de capitais, entre outros fatores. E o mundo, obviamente, bastante bagunçado, no mínimo, para a gente tratar nas relações entre as grandes potências, a possibilidade ou não a discussão diuturna em relação à possível crise relacionada às big techs, ao mercado de capitais inflado lá fora. Então, caso se concretize, mesmo que parcial, algum desses cenários, digamos, mais desafiador para o ano que vem, obviamente isso pode ter um impacto
bastante significativo sobre a economia brasileira e, obviamente, levar uma discrepância entre o esperado no início do ano, estou considerando agora já praticamente início do ano de 2026, e o Afinal, a gente já está efetivo no acabando com ano que vem. 2025, né, Murilo? Faltam aí pouquíssimos dias para a gente acabar o ano, 16 dias, né, para a gente acabar o ano. Está realmente aí o prazo super apertado. Só para a gente amarrar aqui o nosso papo, Murilo, considerando que essas projeções ainda indicam um déficit, que tipo de sinal isso envia para o mercado financeiro e também para o rating soberano do Brasil em 2026? Há risco de maior volatilidade nesse momento fiscal? Olha, um risco que acontece, primeiro, já tem um patamar de percepção de que o fiscal está solto ainda, né? O arcabouço fiscal ele não entrega, da forma como está, ele não entrega uma estabilização da dívida, que é algo que deveria ser, deveria ser fundamental, obviamente, para o arcabouço fiscal do ponto de vista de uma âncora de sustentação de expectativa. Porém, existe um temor, obviamente, no mercado de que, embora o arcabouço fiscal não cumpra seu principal objetivo de estabilização de dívida, ele é, na prática, alguma amarra para aventuras fiscais, digamos assim, né? Como é ano eleitoral, caso aconteça ali tentativas mais significativas de se esquivar dos limites de despesa, ou de excepcionalização também do arcabouço fiscal, ou mesmo no cenário internacional acabe gerando uma menor propensão à absorção de risco em relação a mercados emergentes, por exemplo, o Brasil pode sofrer de fato as consequências no ano que vem, no sentido de maior volatilidade, no sentido de uma desaceleração econômica mais significativa, um atraso ainda maior do Banco Central no início da redução da taxa de juros e, evidentemente, isso trazer todas aquelas consequências macroeconômicas que nós estamos acostumados a acompanhar. Quando a gente olha, obviamente, quando a gente olha para a mudança do endividamento bruto, assusta. De um ano, uma mudança de 4 pontos percentuais esperado pelo mercado é bastante amplo. Quando a gente olha para a estabilização da dívida, nós sabemos que demandaria ali não só zerar o déficit primário sem considerar, ou seja, um déficit primário cheio, sem considerar ali as excepcionalidades trazidas pelo arcabouço fiscal, mas mais do que isso, nós deveríamos ter um superávit primário efetivo na casa de 1,5% a 2% do PIB. Nós sabemos que a trajetória da forma que vem, ela não entrega isso no horizonte de médio prazo. Então, o endividamento tende a crescer. E, ao mesmo tempo, nós temos que gerar condições para que esses juros caia de forma mais significativa. Uma vez que o déficit nominal em quase R$ 1 trilhão, ele se mostra evidentemente insustentável para estabilizar o endividamento público no médio prazo. Murilo Viana, especialista em contas públicas, também economista da Go Associados. Muito obrigada, querido. Sempre um ótimo papo aqui com a gente. Boa segunda-feira e boa semana para você, Murilo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até mais.